Sabe aquela sensação que parece pesar no peito, um cansaço que não é só físico, mas também da alma? Aquela vontade de desistir, de se esconder, de parar de tentar? Isso é o desânimo, e ele pode chegar de muitas formas e por vários motivos. Pode ser o acúmulo de frustrações, as dificuldades que parecem não ter fim, ou até aquela voz interna que insiste em dizer que você não vai conseguir. Mas o primeiro passo para renovar sua vida é justamente reconhecer que essa sensação existe, e entender o que está causando ela. Desânimo não é fraqueza, e nem é pecado. É um sinal de que algo dentro da gente precisa de cuidado, de atenção. Às vezes, a gente se cobra demais, tenta carregar tudo sozinho e esquece que não foi feito para suportar o peso do mundo. Outras vezes, a gente só precisa de um tempo para respirar, para reavaliar, para se reconectar com o que realmente importa. O importante é não ignorar esse sentimento, porque se ele cresce sem ser enfrentado, pode nos afastar daquilo que mais precisamos, a força que vem de Deus. Reconhecer o desânimo também significa olhar para dentro com honestidade. Quais áreas da sua vida estão machucadas? Onde você sente que a esperança está se esvaindo? Essa autorreflexão é o começo da transformação. Porque a palavra de Deus não vai renovar sua vida enquanto você estiver tentando fingir que está tudo bem. Ela trabalha no coração que está aberto para ser curado, fortalecido e renovado. Então, aceitar que você está desanimado é o primeiro passo para receber a força que só Deus pode dar. E sabe o que é incrível? Você não está sozinho nessa. Todos nós, em algum momento, passamos por esse cansaço da alma. Até os grandes heróis da fé, aqueles que parecem tão fortes, tiveram momentos de dúvida, medo e desânimo. A diferença está em onde eles buscaram forças para continuar. E essa força, que supera qualquer desânimo, está disponível para você também. A palavra de Deus é essa fonte, e ela tem o poder de renovar sua vida, mesmo quando tudo parece perdido. Muita gente imagina que só quem é fraco sente desânimo, cansaço ou dúvida. Mas a verdade é que até as pessoas mais fortes, até os maiores exemplos de fé, passam por momentos difíceis, onde as forças parecem faltar. Isso é normal e faz parte da caminhada humana. A diferença não está em nunca cair, mas em saber levantar. Deus não espera que sejamos super-heróis o tempo todo, Ele entende nossas limitações e nos acompanha em cada fraqueza. Pense em personagens bíblicos como Davi, Moisés, ou até mesmo Jesus no deserto. Eles enfrentaram lutas internas gigantescas, dúvidas e momentos de exaustão. Isso não diminuiu a fé deles, pelo contrário, esses momentos foram a oportunidade de crescimento e de dependência total de Deus. A fraqueza nos mostra que precisamos dele e é nesse reconhecimento que a transformação começa. Deus usa nossa fragilidade para revelar sua força. Além disso, a fraqueza pode ser um convite para desacelerar e reavaliar o que realmente importa. Muitas vezes, a pressa, a sobrecarga e as expectativas que colocamos em nós mesmos acabam nos desgastando. Deus, em sua sabedoria, permite esses momentos para que possamos aprender a descansar nele, a confiar sem ver, e a encontrar repouso para o coração cansado. Isso não é fracasso, é aprendizado. Por isso, quando você se sentir fraco, lembre-se, não está sozinho, não é o fim da caminhada, e muito menos um sinal de que Deus está distante. Pelo contrário, Ele está mais perto do que nunca, pronto para te sustentar, renovar suas forças e caminhar contigo rumo a uma vida cheia de esperança e propósito. Quando a gente está no fundo do poço, cansado, sem forças e até sem esperança, a palavra de Deus é como um raio de luz que atravessa a escuridão. Ela não é apenas um livro cheio de histórias antigas, mas uma fonte viva e ativa, capaz de renovar o coração mais cansado e revigorar a alma mais abatida. A Bíblia é um manual para a vida, que fala diretamente com você, trazendo conforto, coragem e uma certeza que ninguém mais pode dar, a presença constante de Deus. A palavra tem um poder especial porque ela não apenas informa, ela transforma. Ela não promete que as dificuldades vão desaparecer magicamente, mas garante que, mesmo no meio delas, você pode ser renovado. Enquanto o mundo oferece soluções rápidas e temporárias, a Bíblia oferece uma transformação profunda, que começa dentro da gente e se reflete em toda a nossa vida. É como se cada versículo fosse uma semente plantada no coração, pronta para crescer e dar frutos. E o mais impressionante é que essa renovação não depende de circunstâncias externas. Pode estar tudo desmoronando ao seu redor, mas quando você se apega à palavra, encontra uma força que não vem do mundo, mas de Deus. Ela fala de amor incondicional, de esperança que nunca morre, de um pai que nunca abandona seus filhos. A Bíblia revela que não importa quão grande seja a tempestade,
Deus é maior, e Ele está ao seu lado em cada passo. Além disso, a palavra é um diálogo constante. Não é só ler e esquecer, é abrir o coração para ouvir o que Deus quer te dizer naquele momento específico da sua vida. Cada passagem, cada promessa pode ter um significado diferente dependendo do seu momento. Deus usa a palavra para falar com você pessoalmente, para renovar sua fé, para fortalecer sua coragem e para reacender a esperança que parecia perdida. Por isso, é fundamental fazer da leitura da Bíblia um hábito diário, mesmo quando a motivação está lá embaixo. Porque a palavra é como água viva para quem está com sede, alimento para quem está com fome. Ela renova, restaura e dá direção. E quando você começa a mergulhar nessa fonte, vai perceber que não está mais sozinho, que existe um propósito maior e que suas forças estão sendo renovadas a cada dia. No final, a palavra de Deus é a âncora que segura você firme no meio da tempestade. Ela não promete que a vida será fácil, mas garante que você nunca estará sozinho, que sempre haverá esperança, que sempre haverá força para recomeçar. E essa é a verdade que pode transformar o seu desânimo em um novo começo, uma vida renovada e cheia de propósito. Quando o cansaço aperta e o desânimo bate forte, a fé parece ser a última coisa que conseguimos segurar, não é mesmo? Mas é justamente nesses momentos que a fé tem a chance de crescer de um jeito que a gente nunca imaginou. A fé verdadeira não é aquela que aparece só quando tudo está bem, mas aquela que permanece firme mesmo quando tudo dentro da gente quer desistir. Ela é como um músculo, quanto mais a gente usa, mais forte ela fica. E sabe o que é incrível? A fé não depende das nossas forças humanas, porque, na verdade, ela nasce da fraqueza. Quando a gente reconhece que não tem controle, que não consegue resolver sozinho, que precisa de ajuda, é aí que Deus entra com força. Ele fortalece a nossa fé exatamente quando nos sentimos incapazes, quando estamos no limite. A fé cresce na dependência, no abandono do nosso orgulho e na entrega total. Além disso, a fé se fortalece quando a gente lembra das promessas de Deus e do que Ele já fez no passado. As histórias de superação que a gente lê na Bíblia, os testemunhos de pessoas que passaram por dificuldades e foram renovadas, tudo isso alimenta o nosso coração. A fé se alimenta da esperança, da certeza de que Deus é fiel e nunca abandona seus filhos. E mesmo quando não vemos resposta imediata, a fé continua firme porque ela confia no caráter de Deus, não nas circunstâncias. É aquela confiança que diz: eu não sei como vai acontecer, mas sei que Deus está no controle. Essa confiança é a luz que ilumina o caminho escuro e o vento que impulsiona mesmo quando o mar está agitado. Por isso, se você está sem forças, saiba que pode encontrar na fé a força que falta. Ela é a energia invisível que levanta, que move, que renova. A fé verdadeira transforma o desânimo em coragem e abre portas que pareciam impossíveis de atravessar. E o melhor de tudo é que essa fé está ao seu alcance, basta você querer buscá-la. Quando a gente está desanimado e sem forças, as promessas que Deus deixou na Bíblia se tornam um verdadeiro refúgio para o coração. Elas são palavras de esperança, seguras e firmes, que nos lembram que Deus está no controle, que Ele nunca abandona e que a renovação é possível mesmo quando tudo parece perdido. Essas promessas não são só textos bonitos, são declarações de amor e compromisso que Deus fez com cada um de nós. O poder dessas promessas está em sua capacidade de falar diretamente com o que a gente está sentindo. Quando você lê que Deus é o seu pastor e que nada lhe faltará, é como se uma paz profunda invadisse seu coração. Quando Ele promete dar força ao cansado e aumentar o vigor ao que está sem forças, essas palavras viram um bálsamo para a alma. Elas renovam a esperança, fazendo a gente acreditar que o melhor ainda está por vir. Além disso, as promessas bíblicas servem como âncoras para a fé. Em meio às tempestades da vida, elas seguram a gente firme, impedindo que a dúvida e o medo nos derrubem. Quando a realidade parece sombria, lembrar das promessas nos ajuda a manter os olhos focados na luz que Deus oferece. Elas são como um farol que nunca se apaga, guiando nossos passos mesmo quando a estrada é difícil. Mas para que essas promessas façam efeito, é preciso não só ler, mas meditar e crer nelas de verdade. É importante internalizar essas palavras, deixar que elas penetrem no coração e transformem o modo como enxergamos a vida e os desafios. Só assim elas passam a ser uma força real, que nos renova por dentro e nos impulsiona a seguir em frente. E o mais lindo é que essas promessas não têm data de validade. Elas são para hoje, para amanhã, para todos os momentos em que a gente sentir o desânimo tentando tomar conta. Elas são um lembrete constante de que Deus está perto, pronto para renovar, fortalecer e restaurar a sua vida. Quando a vida pesa demais, e o desânimo parece tomar conta,
a oração é uma das ferramentas mais poderosas que temos para renovar o coração. Orar não é só pedir coisas para Deus, é um momento de conexão profunda, onde você abre a alma, coloca para fora o que está dentro e permite que Deus entre com a sua paz e força. É como um diálogo íntimo, que traz alívio imediato mesmo quando a situação externa continua difícil. A oração cria um espaço onde a gente pode descarregar o cansaço, a tristeza, a angústia sem medo de julgamento. É o lugar onde você pode ser vulnerável, sincero, sem precisar fingir que está tudo bem. Esse ato de sinceridade já começa a quebrar o peso que você sente, porque ao dividir com Deus, o fardo deixa de ser só seu e passa a ser carregado junto com Ele. E isso dá uma força invisível que ninguém mais pode oferecer. Mas a oração vai além de só falar, também é ouvir. Muitas vezes, no silêncio da oração, Deus fala ao nosso coração, dá aquele toque, aquela certeza que estávamos precisando. E é nessa escuta que a gente encontra respostas, conforto e a direção que parecia perdida. É um processo de entrega e recebimento, onde a alma encontra descanso e a mente se acalma. Além disso, a oração fortalece a fé, porque é na prática de se colocar diante de Deus que a gente reconhece a própria dependência e o poder dele. Quanto mais a gente ora, mais nos lembramos de que não estamos sozinhos e que há um Deus que se importa profundamente com nossa dor e nossa vida. Isso renova as forças para continuar, para resistir, para confiar mesmo quando tudo parece difícil. Outro ponto importante é que a oração transforma a perspectiva. Ela muda o foco do problema para o problema, que é Deus. E quando isso acontece, a gente começa a ver as coisas com os olhos da fé, com esperança, com coragem para enfrentar o que vier. A oração nos conecta com o poder divino que opera milagres no invisível e nos dá a força para o visível. Por fim, a oração não é apenas uma reação em momentos difíceis, mas um hábito diário que mantém a alma renovada e o coração firme. Quem faz da oração um estilo de vida descobre que, mesmo nos dias mais difíceis, existe uma fonte inesgotável de ânimo e energia espiritual, capaz de renovar a vida a cada instante. A Bíblia está cheia de relatos de pessoas que passaram por momentos de profunda fraqueza e desânimo, mas que encontraram forças renovadas para continuar. Essas histórias não são apenas fatos do passado, são exemplos vivos que nos mostram que, mesmo nas piores situações, a renovação é possível. Jó, por exemplo, perdeu tudo, sua família, sua saúde, seus bens, e mesmo assim, no meio da maior dor, ele não perdeu a fé. A história de Jó nos ensina que o sofrimento pode ser intenso, mas que a confiança em Deus pode sustentar a alma e abrir caminho para a restauração. Outra história poderosa é a de Esther, uma mulher que enfrentou o medo e a insegurança para salvar o seu povo. Ela estava diante de uma decisão que poderia custar a sua própria vida, e mesmo assim escolheu agir. O desânimo e o medo eram reais, mas a coragem que veio da fé renovou sua força e transformou seu destino. A história de Esther nos lembra que a fé pode nos dar uma força que vai além do que imaginamos, nos levando a agir mesmo quando tudo parece difícil. Paulo, um dos maiores apóstolos, enfrentou prisões, perseguições, doenças e solidão, mas nunca desistiu da missão que Deus lhe confiou. Ele reconhecia sua fragilidade, mas sabia que era na fraqueza que a força de Deus se manifestava. Paulo nos mostra que não é preciso ser forte o tempo todo para cumprir o propósito divino. É na entrega e na dependência de Deus que encontramos o verdadeiro poder para seguir em frente. Essas histórias também deixam claro que Deus não prometeu uma vida sem problemas, mas prometeu estar conosco em cada passo do caminho. A presença dele é a fonte que renova as forças e sustenta o coração cansado. Mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua trabalhando para transformar nossas dores em vitórias, nossos desânimos em esperança. Além disso, esses relatos bíblicos nos convidam a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que o desânimo é uma parte natural da caminhada, mas que ele não precisa ser o ponto final. Com fé e confiança, podemos nos levantar e avançar, mesmo que as circunstâncias digam o contrário. A força de Deus está disponível para todos que a buscarem com sinceridade e humildade. Por fim, as histórias bíblicas de superação são um lembrete constante de que você não está sozinho na sua luta. Aqueles que vieram antes de nós enfrentaram batalhas semelhantes e foram sustentados pela mesma força que está disponível para você hoje. A palavra de Deus é viva e poderosa, pronta para renovar sua vida e te dar coragem para continuar, mesmo quando a caminhada parecer impossível. A vida é cheia de altos e baixos, momentos de alegria e momentos de dificuldade. E para manter a força no meio dessa montanha-russa, é essencial ter uma fonte constante de renovação. Essa fonte é a palavra de Deus, que deve estar presente todos os dias na nossa vida.
Não é algo que a gente busca só quando está no fundo do poço, mas sim um alimento diário, uma companhia constante para o coração. Assim como o corpo precisa de alimento para viver, a alma precisa da palavra para se manter viva e forte. Quando a gente cria o hábito de ler, meditar e refletir na Bíblia diariamente, algo começa a acontecer dentro da gente. A palavra age como uma semente plantada em terra fértil, que cresce e dá frutos. Ela traz esperança, renova a fé e fortalece o ânimo. Mesmo que as mudanças pareçam pequenas no início, elas vão se acumulando e transformando a forma como a gente enxerga a vida, as dificuldades e a nós mesmos. Essa conexão diária também serve como um escudo contra o desânimo que tenta invadir o nosso coração. Quando estamos em contato constante com as promessas, histórias e ensinamentos da Bíblia, começamos a reconhecer as mentiras que o medo e a dúvida tentam plantar na nossa mente. A palavra nos ajuda a substituir pensamentos negativos por verdades que fortalecem, que dão coragem e que renovam. Além disso, a leitura diária da Bíblia traz clareza e direção. Muitas vezes, a gente se sente perdido, sem saber qual caminho seguir, e é nesse momento que a palavra ilumina os nossos passos. Ela nos lembra do amor de Deus, das promessas que Ele fez e da fidelidade com que Ele cuida de nós. Essa clareza traz paz e confiança, mesmo quando a caminhada está difícil. Outra coisa importante é que a conexão diária com a palavra torna o nosso relacionamento com Deus mais íntimo e verdadeiro. Não é só um ritual ou uma obrigação, mas um encontro com o Pai que quer falar com a gente, nos ouvir e nos fortalecer. É nesse diálogo constante que a gente encontra forças para enfrentar o dia a dia e para não desistir, mesmo quando tudo parece contrário. Quando a gente está firme nessa prática, começa a perceber que a força que vem de Deus não é passageira. Ela se torna parte da nossa vida, algo que nos acompanha a todo momento. E isso faz toda a diferença, porque nos ajuda a resistir às tempestades, a superar as dificuldades e a seguir em frente com esperança. Além disso, essa rotina diária ajuda a identificar os momentos em que o desânimo começa a chegar. A palavra age como um alarme que nos alerta antes que a tristeza tome conta completamente. Assim, podemos agir, buscar ajuda, orar e nos fortalecer antes que o desânimo cresça demais. Por fim, é importante lembrar que essa conexão diária com a palavra é um investimento que vale a pena para toda a vida. Ela cria uma base sólida que sustenta a nossa fé, mantém nosso coração renovado e garante que, mesmo nas fases mais difíceis, a gente tem a força necessária para continuar. É assim que a palavra de Deus renova a vida, um dia de cada vez. Quando o desânimo chega, uma das maiores batalhas acontece na nossa mente. Os pensamentos negativos começam a invadir, dizendo que não somos capazes, que nada vai mudar, que a situação é impossível. Esses pensamentos são como nuvens escuras que cobrem o sol da esperança e da fé, fazendo a gente se sentir preso e sem saída. Mas é importante saber que esses pensamentos não são a verdade, e que podemos aprender a substituí-los pela verdade que Deus nos dá. A palavra de Deus é a ferramenta mais poderosa para isso. Quando você começa a meditar nas Escrituras, passa a identificar essas mentiras que o inimigo tenta plantar na sua mente. Versículos que falam do amor, da força e da vitória começam a ganhar espaço, expulsando as dúvidas e os medos. É como trocar uma música triste por uma melodia cheia de esperança e coragem. Além disso, é fundamental aprender a reconhecer quando esses pensamentos negativos surgem. Muitas vezes, eles aparecem disfarçados de realismo ou preocupação, mas na verdade são armadilhas que roubam sua paz. Ao perceber esses momentos, você pode agir imediatamente, trazendo para sua mente um versículo, uma oração ou uma lembrança da fidelidade de Deus. Trocar os pensamentos é uma prática diária, um exercício que exige paciência e persistência. Ninguém muda do dia para a noite, mas com o tempo, a mente vai ficando mais forte e resistente. É como fortalecer um músculo, que precisa ser treinado para ser firme e saudável. E quando você consegue substituir o negativo pelo positivo, algo poderoso acontece dentro de você. A esperança volta a crescer, a fé se fortalece e a vontade de continuar aumenta. Você começa a enxergar as situações com outros olhos, com a confiança de quem sabe que Deus está no controle. Por isso, se você está enfrentando pensamentos que te derrubam, não se desespere. Busque a verdade na palavra, pratique a substituição diária e permita que Deus transforme sua mente. Assim, sua vida vai ser renovada de dentro para fora, e o desânimo vai dando lugar a uma força que não depende de circunstâncias. Manter a confiança e a perseverança quando a vida pesa é uma das maiores batalhas que enfrentamos. É fácil acreditar quando tudo está tranquilo, mas é justamente nos momentos de dificuldade que essa fé precisa ser mais forte.
A confiança verdadeira não é só um sentimento passageiro, mas uma certeza firme no coração de que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor. É uma confiança que resiste às tempestades e não se abala pelas circunstâncias. Perseverar significa continuar caminhando, mesmo quando o caminho parece escuro e os obstáculos parecem impossíveis de superar. É entender que cada passo, mesmo os pequenos e silenciosos, tem um propósito e te aproxima do que Deus planejou para a sua vida. Muitas vezes, o desânimo tenta parar a gente, tenta fazer a gente desistir, mas a perseverança é o que transforma a jornada, porque ela mostra que a vitória não está na ausência de luta, mas na coragem de seguir em frente apesar dela. Essa confiança e perseverança não nascem do nada. Elas vêm da experiência pessoal com Deus, de lembrar das vezes em que Ele foi fiel no passado, de reconhecer que mesmo quando tudo parecia perdido, Ele nunca abandonou. Essas memórias fortalecem o coração e renovam as forças para continuar, porque saber que Deus já esteve contigo em momentos difíceis dá esperança para enfrentar os que ainda virão. Além disso, é fundamental entender que perseverar não significa fazer tudo sozinho. A caminhada da fé é feita em comunidade, com pessoas que podem apoiar, incentivar e compartilhar palavras de ânimo. O apoio dos irmãos na fé é um combustível poderoso para renovar a coragem e manter a confiança viva, principalmente quando as próprias forças parecem faltar. Confiar e perseverar também é um exercício diário de entrega. É entregar os medos, as dúvidas e o cansaço para Deus todos os dias, escolhendo acreditar nele mesmo quando as respostas não aparecem. É um compromisso silencioso e constante, que mantém o coração firme e os olhos fixos na promessa de Deus, mesmo quando o caminho é incerto. Por fim, essa confiança e perseverança são o caminho para uma vida cheia de propósito e renovação. Quando a gente escolhe não desistir, mesmo nas dificuldades, está abrindo espaço para que Deus opere milagres, transforme a dor em vitória e renove a alma cansada. É nesse processo que a vida é verdadeiramente renovada, com uma força que vem do alto e que sustenta até nos momentos mais difíceis.